Jesus. Abra comigo sua Bíblia nessa manhã no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 6. Sejam todos muito bem-vindos à segunda celebração desse domingo e à segunda celebração desse mês, dos nossos domingos. É um privilégio poder receber você nessa casa. Nós estamos hoje fechando essa epístola extraordinária que Paulo escreveu a Timóteo, que era pastor da igreja em Éfeso. Vai aparecer aqui o nosso esboço, isso. E hoje nós vamos falar sobre o estudo de número 6 e sobre 1 Timóteo, capítulo 6. Nosso tema hoje, claro que o nosso tema é a Bíblia, mas nós temos um subtítulo que ajuda você a compreender um pouco do que nós vamos estudar nesse capítulo da Bíblia, que é 1 Timóteo, que é o amor ao dinheiro, e o contentamento. Nós vamos aqui descobrir duas palavras que aparecem nesse capítulo, piedade e contentamento. São duas palavras que aparecem várias vezes aqui nesse capítulo. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. E o nosso versículo que melhor resume todo esse capítulo se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E eu queria que você lesse bem forte comigo, puxasse o ar. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Com muitas dores. Nós vamos olhar um pouco o que Paulo fala acerca disso. E a nossa leitura hoje, ela se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 1 ao 21. Na verdade, nós vamos ler o capítulo todo. Então, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Eu vou ler o primeiro versículo, você vai ler o outro. Nós vamos percorrer todo esse capítulo bem forte. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra ao próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, alterações sem fins, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que piedade é fonte de lucro. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma deveremos levar dele. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante Pôncio Pilatos fez boa confissão. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo benedito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo propiciona ricamente para o nosso aprazimento. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólidos fundamentos para o futuro,
a fim de se apoderarem da vida eterna. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé, nessa manhã. Vamos então aprender um pouquinho com 1 Timóteo capítulo 6. Bom, primeiro é importante a gente fazer um breve resumozinho do que nós aprendemos. Nós estamos fechando hoje, é o último capítulo desse livro, e quando nós olhamos para a Bíblia é um livro surpreendente, a Bíblia é um livro completo. A Bíblia, ela possui alguns direcionamentos práticos e outros muito teóricos. E eu vou dar um exemplo aqui para você rápido. Por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro muito impactante, simbólico. A primeira parte de Apocalipse é uma parte extremamente prática. Ela fala o que vai acontecer, ela explica a ordem, a cronologia. Você lê os primeiros capítulos, ali até o capítulo 9, e você entende uma série de acontecimentos, é um pouco mais fácil, existe uma narrativa. É muito mais fácil você compreender uma narrativa. Mas a segunda parte do livro é uma parte mais teórica. Enquanto a primeira, ela fala o que vai acontecer, a segunda fala por que vai acontecer. Ela traz os detalhamentos, a razão dos acontecimentos. Ela é um pouco mais subjetiva. Enquanto a primeira parte ela traz uma narrativa, uma história, a segunda ela é uma parte feita de conceitos. É um pouco mais difícil da gente entender. Quando a gente olha essas partes um pouco mais teóricas da Bíblia, por exemplo, no meio de Apocalipse a gente vai entender a simbologia do que são 7 selos, lacres. A gente vai entender por que isso acontece. E na prática, isso não vai ajudar você a ser um melhor marido. Isso não vai ajudar você a ser um melhor pai, a ser um melhor patrão. Embora seja importante a gente conhecer a cronologia, a teoria, os detalhamentos de algumas coisas na Bíblia. Mas quando a gente olha para a carta de 1 Timóteo, essa carta é uma carta prática. É uma carta extremamente direta. E vamos dar uma olhadinha num resumo, só para você lembrar a praticidade, como esse livro é um livro que vai direto ao ponto. Primeiro, capítulo 1, nós falamos sobre sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 3. Eu mandei alguns versículos, vou pedir que a equipe me acompanhe aqui. Você pode só recapitular comigo. Está escrito assim: quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecestes ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Primeiro ponto, são 7 pontos que nós aprendemos até agora. Paulo instrui a igreja de Éfeso a permanecer na sã doutrina. Ainda no capítulo 1, nós temos o segundo ponto dessa carta, onde Paulo ensina a igreja a ser um lugar de graça. E quando Paulo fala de graça, ele fala do seu próprio testemunho. Olha que coisa interessante. Paulo não usa nenhuma outra história, Paulo não usa nenhuma outra figura de linguagem. Paulo fala para o povo: olha, se vocês quiserem conhecer a graça de Cristo, olhem para a minha vida. Versículo 12 de 1 Timóteo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Eu quero parar aqui. Quantos aqui são gratos nessa manhã por Cristo Jesus que tem fortalecido você? Vou repetir. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. E olha que palavra interessante. A despeito de todos os problemas, dificuldades que Paulo vai enumerar, Paulo disse: Jesus me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, versículo 13, pode continuar comigo, pode me acompanhando, pode seguir por gentileza, 1 Timóteo, versículo 12, capítulo 1, versículo 12, versículo 13, se puder me acompanhar na ordem aí, por favor. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Salvar os pecadores, do qual eu sou o quê? O principal deles. Então Paulo está dizendo, a igreja, ela precisa ser um lugar de sã doutrina, mas ao mesmo tempo que a igreja tem que equilibrar esse zelo, esse cuidado com a doutrina, igreja precisa ser um lugar de quê? De graça. Igreja precisa ser um lugar onde o pecador se sinta acolhido. Aonde o pecador entre aqui como está, mas não permaneça como está, porque a palavra de Deus é digna de toda aceitação e ela transforma o mais vil pecador. E Paulo diz, eu era o pior de todos.
Se vocês querem enxergar o poder dessa graça, dessa sã doutrina que precisa ser aplicada com equilíbrio, que precisa ser aplicada de forma correta, mas ao mesmo tempo transforme, olhem para mim. Terceiro ponto que Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, e eu vou ler depois os outros versículos também, tá bom? A igreja precisa ser um lugar de oração e um lugar de boa conduta de homens e mulheres, e nós lemos 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, ou seja, antes de começar qualquer coisa, antes de qualquer projeto, qualquer iniciativa, qualquer coisa que formos fazer, antes de tudo, pois, exorto, que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, e aí a gente conheceu, nós falamos sobre isso, em favor de reis, de todos que se acham investidos em autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós vamos aprender o que significa piedade daqui a pouco. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Senhor. Quarto ponto que nós aprendemos aqui está em 1 Timóteo, capítulo 3. Igreja é um lugar de bons pastores e de bons diáconos. E eu poderia aqui estender isso de bons servos, de bons voluntários, de pessoas que emprestam seus dons para que o reino de Deus cresça. 1 Timóteo 3:1, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, o ministério, excelente obra, almeja. Ponto de número 5, está no capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Igreja, comunhão, ajuntamento, precisa ser um lugar de palavra, um lugar de sã doutrina. E ele vai falar que a palavra é o antídoto contra a apostasia, o esfriamento espiritual. 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. É o que nós procuramos fazer aqui aos domingos de manhã. Nós lemos a palavra toda, ensinamos, exortamos com a palavra. Não te faças negligentes com o dom que há em ti, a qual foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Nós lemos esse texto todo e sempre lembramos, né, Paulo? Desperta, movimenta o dom que há em ti. Mas o contexto aqui é o contexto do quê? De palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós somos gratos pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Sexto ponto que nós aprendemos nesse livro, está em 1 Timóteo capítulo 5, que igreja é um lugar de cuidado e respeito. Cuidado entre gerações, respeito entre gerações, e nós aprendemos aqui, o mais velho, ele serve de plataforma, ele ajuda o mais novo. O mais novo, ele honra o mais velho, ele honra o legado daquele que é mais experiente, daquele que veio na frente. E Paulo fala também sobre a questão do cuidado com os vulneráveis, principalmente com as viúvas. E Paulo, ele é muito categórico em dizer, se a viúva tem alguém da sua família que pode prover para ela, primeiro a responsabilidade é dele. A prioridade de prover é dela. Não que a igreja não tenha que fazer, mas a igreja ela vai dar prioridade a quem não tem nenhum tipo de provisão e vai ensinar a família a cuidar dessas pessoas. Ele fala disso. E por fim, nós vamos olhar agora, o sétimo ponto está no capítulo 6. Igreja é um lugar de piedade. Diga bem forte comigo, piedade. A palavra piedade, nesse contexto aqui, ela não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. 8 vezes ela vai aparecer somente nessa carta de 1 Timóteo. E 4 vezes, gente, só nesse capítulo que nós vamos ler agora. Nós vamos ver essa palavra repetida várias vezes, piedade do grego Eusébia. O nome Eusébio, tem algum Eusébio aqui nessa manhã? Hein? Alguém com sobrenome Eusébio? Ok, alguém conhece algum Eusébio? Né? Então pronto, temos aqui alguns que conhecem alguns Eusébios. Eusébia é do grego que significa piedade. Vamos lá, o que é piedade? Para responder o que é piedade, primeiro eu vou responder o que não é piedade. Primeiro, piedade não é um sentimento religioso, porque a gente de vez em quando escuta falar dessa palavra só no contexto religioso, mas piedade não é um conceito só religioso. Segundo, piedade não é uma ação. A gente às vezes confunde piedade com atos de compaixão. Piedade não é uma ação. Piedade não é fazer o bem. Piedade inclui você fazer o bem, mas por si só, piedade não é apenas fazer o bem. O que é piedade? A definição no estrito sensu é um estilo de vida prática que reverencia a Deus através da sua conduta moral. Traduzindo para uma linguagem mais fácil, é uma vida que representa Deus bem. É um testemunho que você tem que representa Deus bem por onde você passar. Olhe para quem está perto de você e diga, represente Deus. Represente para ele.
e represente Deus bem, bem. Por onde você passar, você é o quê? Embaixador de Deus. Você é um embaixador de Cristo. Você é um pequeno Cristo, é um representante de Cristo. Ser uma pessoa piedosa é uma pessoa que passa pela igreja, representa Deus bem, porque é possível passar aqui e não representar Deus bem. É uma pessoa que vive a sua vida cotidiana. E aqui está a questão. Eu abri a lição falando de praticidade, falando de coisas do dia a dia. O livro que nós vimos aqui de 1 Timóteo é um livro extremamente prático. É um livro que fala de questões sociais, ele fala sobre cuidado, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre o relacionamento que as pessoas vão ter dentro da igreja. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é: nós precisamos de pessoas que representem Deus bem. No trabalho você representa Deus bem. Em casa você representa Deus bem. Não quer dizer que nós somos perfeitos, ninguém aqui é perfeito, mas nós buscamos representar Deus muito bem. E isso é tão certo. Olha quantas vezes. 8 vezes no Novo Testamento. Todas as vezes no livro de 1 Timóteo. E 4 dessas 8 só no capítulo 6, versículo 3. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Está aí a primeira vez. Versículo 5. Alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida, privada da verdade, supondo que piedade é fonte de lucro, e nós vamos estudar e aprender daqui a pouco sobre isso. Versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Versículo 11, ele repete novamente: tu, porém, ó homem de Deus, foge, te aparta dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. 8 vezes na Bíblia toda, 4 vezes somente nesse capítulo. Novamente, é o último capítulo de 1 Timóteo e o fechamento, a doxologia, como Paulo faz no livro de Salmos, ou seja, o último arremate que ele faz. Paulo está dizendo: igreja é um local de piedade. A igreja é um local onde nós representamos Deus bem, da melhor forma possível. O mandato de Paulo aqui no final é: represente Deus na prática, no dia a dia, em tudo que você fizer, né? Quem usava a palavra torpe, não usa mais. Por quê? Porque nós representamos Deus bem. Quem era desleal nos negócios, porque é aqui que o negócio pega. É aqui que nós separamos realmente quem decide representar Deus bem no dia a dia. Quem era desleal nos negócios, não faz mais. Por quê? Porque eu fui levantado, eu fui lavado pelo sangue de Jesus para ser piedoso e representar Deus bem. Homens e mulheres que eram infiéis, que eram negligentes no casamento, adúlteros no casamento, conhecem a Jesus e deixam de fazer isso. Por quê? Porque eu fui chamado por Jesus para representar Ele bem dentro da minha vida. Então vamos ao texto, vamos ao esboço aqui, e dentro desse contexto de piedade. Lembrando que piedade é representar Deus bem, da forma prática, onde você passa. Paulo vai falar aqui sobre relações sociais dentro da igreja. E, novamente, nosso tempo, eu tenho 25 minutos para fechar essa ministração, vou cumprir meu tempo, vou tentar correr a maior parte desses pontos, mas não vou poder parar muito neles. Mas primeiro, relações sociais dentro da igreja, e isso existe, acontece. Igreja é lugar de relacionamento, é lugar de convivência. Primeira coisa que Paulo fala: patrão e empregado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, vou ler o versículo 1 e vou ler o versículo 2, vamos lá. Todos os servos que estão debaixo de jugo, e algumas versões vão dizer que são escravos. E aqui novamente eu vou tirar um pouco de tempo para falar sobre isso, mas não vou tirar todo o tempo necessário, porque isso por si só já seria uma lição inteira. Mas vamos lá. Todos os servos que estão debaixo de jugo ou de escravidão, considerem digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhor fiel, ou seja, que tem um patrão, um chefe, estão debaixo de uma cadeia hierárquica, onde a pessoa acima de você é crente, serve a Jesus. E não os tratem com desrespeito, porque ele é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente amado. Ensina e recomenda essas coisas, ok? Versículo 1, bota aqui na tela para mim, para a gente dar uma olhadinha, esse versículo. Primeiro, nós estamos falando aqui de Roma do 1º século. E é importante a gente saber o contexto aonde Paulo escreve isso e para quem Paulo escreve esse texto
E o que significa escravidão aqui nesse ponto? Escravidão é uma realidade triste, lamentável. Em nenhum lugar da Bíblia, na verdade, nunca foi e nunca será algo justificável em nenhum contexto que existe. Quando Paulo escreve aqui, Paulo descreve uma realidade justificável, perversa, que existia, acontecia naquele tempo. E quando ele usa a palavra jugo, ele de fato está falando sobre a escravidão. Detalhe, em nenhum momento, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que eu não estou conseguindo ouvir nada. Estou gripado, estou todo tapado aqui o ouvido. Em nenhum momento a Bíblia aprova a escravidão. Em nenhum momento a Bíblia ratifica a prática da escravidão, muito pelo contrário. Segundo, em nenhum momento aqui nesse texto e em qualquer outro texto você vai encontrar o apóstolo Paulo chancelando, promovendo ou aprovando a prática da escravidão, muito pelo contrário. Alguém pode olhar para esse texto e alguns críticos olham para a Bíblia e falam, se Paulo não é contra, por que ele não falou aqui de cara? Primeiro, esse não era o propósito da carta. Paulo está falando aqui estritamente acerca de piedade. Ele está falando sobre relações sociais dentro da igreja. Agora vamos para a Bíblia. A Bíblia toda, no seu cenário, no seu contexto, da forma que ela se desenrola, em toda a sua narrativa, fala muito acerca disso. Fala muito acerca disso. Se você pode olhar, novamente não vou entrar no tema, mas a Bíblia fala sobre não discriminação de raças. A Bíblia fala que em Jesus não há escravo, não há livre, não há branco, não há negro, não há gentil, não há judeu. A Bíblia sempre fala sobre tratar as pessoas com respeito, com dignidade, como Deus olha para as pessoas, como Jesus tratou todas as pessoas. Eu poderia falar de relatos onde o povo de Deus se viu debaixo de escravidão. E foi lamentável, foi triste, a Bíblia não esconde esse capítulo e tudo que aconteceu ao longo disso. A Bíblia fala da escravidão, a Bíblia fala da prisão espiritual e nós fomos libertos dessa prisão pelo sangue de Jesus. Então é importante a gente deixar isso muito claro, eu quero só abrir um hiato. Agora, quando Paulo fala aqui de quem está debaixo de jugo, daqueles que são servos, daqueles que são escravos, 30 a 40% do Império Romano, gente, naquela época, era composto de escravos. Aproximadamente 60 milhões de pessoas no Império Romano naquela época eram escravos. E o contexto de escravidão naquela época era um contexto um pouco diferente, do que nós tivemos na história recente do mundo. O que é lamentável, triste e completamente injustificável. Nós entramos numa parte que mostra a degradação da condição humana, do ser humano. Nós começamos a ver na história do mundo recente pessoas se tornando escravas por causa da sua raça, por causa da sua etnia, sendo tiradas de dentro do seu lado, do país onde estava, literalmente sequestradas, raptadas para poderem servir em outro lugar, e foi isso que aconteceu. Agora, no contexto aqui do primeiro século de Roma, quase a maioria dessas pessoas, desses escravos aqui, de quem estava de jugo, Paulo se refere, primeiro, a prisioneiros de guerra, e é importante que se diga isso, e a pessoas que tinham dívida. Naquela época, quando se tinha uma dívida e você não podia pagar essa dívida, você se tornava servo, entrava debaixo de jugo. É como se tornasse um escravo do seu senhor até pagar aquela dívida. O que Paulo está dizendo? Se você se encontra numa dessas duas condições aqui, prisioneiro, ou seja, foi raptado de uma outra nação por causa de guerra, ou por causa de uma dívida se colocou debaixo de jugo. Se você se encontra nessas duas categorias, Paulo está dizendo, se você é livre ou não, trate a autoridade com respeito. Traduzindo para os dias de hoje, se você se encontra em alguma posição de hierarquia, trate hierarquia e autoridade com respeito. Está dando para entender o que eu estou pregando aqui? Porque nós vivemos em dias hoje, onde praticamente se promove não se respeitar mais autoridades. Nós vivemos em dias hoje, onde, e eu não estou falando aqui de um uso de uma autoridade abusiva. Não adianta a gente polarizar o tema, mas eu estou falando aqui de uma autoridade que não é perfeita, que todos nós exercemos como líderes, como pai, como mãe. Mas nós vivemos numa época onde se promove, e detalhe, o respeito, a admiração a autoridades não é mais como deveria ser. Antigamente, eu não sei quanto a vocês, eu tenho 43 anos, não sou nem tão novo e não sou nem tão experiente. Mas quem aqui percebe uma degradação nesse conceito de autoridade, de respeito, está acontecendo, né? Autoridade de mãe, autoridade de pai,
Autoridade de quem é mais velho, mais experiente, que não é perfeito, mas viveu mais. Autoridade de professor em sala de aula. O que a gente vê hoje nas escolas, beira o absurdo. O professor tem que pedir licença e por favor para que os alunos obedeçam para que ele possa dar aula. O que é isso que está acontecendo? Falta de respeito com autoridades constituídas. Você respeite ou não. Eu gosto ou não gosto, são autoridades constituídas e merecem respeito. Paulo está dizendo aqui. Não importa, de qualquer jeito, livre, solto, trate autoridades com respeito. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Se respeito, respeito. Se tributo, tributo. Se honra, honra. Gente, eu sei que está um silêncio sepulcral aqui. Deixa eu quebrar o silêncio aqui. O que aconteceu com bom dia? Boa noite? Com licença? Por favor? Sim, senhor. Morreu, sim, senhor, acabou? Sim, senhora. A gente olha nos filmes hoje, na televisão, aí a família está na mesa, é velho, passa o rango. É velho, passa o rango. O senhor, por favor, por obséquio, pode estender a sua mão e pegar o arroz para mim, por gentileza? O que está de errado com isso? É porque a gente não percebe, isso vai entrando no nosso subconsciente. A gente olha no filme, a gente vê na novela, a gente vê na televisão, a autoridade sendo degradada, o respeito, a hierarquia sendo quebrada. E Paulo está dizendo aqui, isso aqui é um princípio que honra a Deus e fala de piedade, de quem representa Deus bem. Não diz respeito tanto a quem exerce autoridade às vezes de forma errada. Diz respeito a nós que somos filhos de Deus e que damos bom testemunho se a autoridade é boa ou é ruim que está sobre nós. Fala mais sobre nós do que sobre eles. Isso aqui é tão desafiador, gente, porque quando Paulo fala disso, deixa eu quebrar a ordem aqui. Nós temos, por exemplo, uma nova geração chegando, e essa nova geração ela precisa ver isso, ela precisa entender isso, porque aparentemente... E eu não estou falando como igreja, estou falando nós como sociedade, como cultura. Aparentemente não estamos fazendo um bom trabalho em discipular, ensinar, transferir esses valores para antigas gerações. Eu pelo menos fui ensinado a olhar para quem é mais velho. A Luana pega no pé das crianças o tempo todo, né? Porque as crianças às vezes falam alguma coisa, não, é sim senhor, é sim senhora. Eu ainda falo com meu pai, bom dia, sim senhor. A bênção. Por quê? Porque são princípios de autoridade, de respeito. Paulo está dizendo, se você está debaixo de algum tipo de hierarquia, trate com respeito a sua hierarquia. Para que o nome, eu acho que está no versículo 1 aqui que diz, isso é forte mais, versículo 1, para que o nome de Deus, versículo 1, e a doutrina, gente, não sejam blasfemados. Olha que coisa interessante, o poder do nosso testemunho. Um dia, essa nova geração, eles serão patrões, eles serão empregados, precisarão aprender. Um dia, deixa eu dizer algo para você, você vai ser a geração mais velha. E se nós não fizermos isso hoje, eles vão olhar e vão nos tratar do mesmo jeito que às vezes nós tratamos a hierarquia que está sobre nós. Vão ser esposos, esposas e vão estar em algum tipo de conceito de autoridade. Paulo é tão categórico em relação a isso, que Paulo vai além. Ele diz assim, no versículo 2... Ele levanta a régua e ele fala assim, vamos lá, se essa relação, né, de patrão, de empregado, se der entre pessoas que são crentes, Paulo vai e ele levanta a regra ainda. Ele diz primeiro, todos merecem o mesmo tratamento. Se a pessoa for crente, trate bem. Se a pessoa não for crente, você faz o quê? Trata bem do mesmo jeito. Já viu a propaganda do Ipiranga? Tem gasolina? Tem. Tem água? Tem. Já viu essa propaganda, né? Tem comida? Tem. Tem não sei o que? Tem. Né? Como é que o crente trata? Ele trata bem quem às vezes exerce autoridade bem? Trata. E quem não exerce? Ele trata do mesmo jeito. Por quê? Porque isso engrandece a Deus. Fala acerca do nosso caráter, fala acerca da nossa vida. Versículo 2 ele diz, também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito. Porque ele é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais. E aqui eu quero também colocar, dizer que a recíproca é verdadeira. Aqueles que têm funcionários fiéis, a mesma coisa. Tratem com respeito.
né? Tratem com dupla honra. Não abuse dessa relação de confiança. Às vezes a gente vê, não, eu vou chegar atrasado, eu não vou desempenhar da forma porque poderia, por quê? Porque ele é meu irmão, né? Ele vai pegar leve comigo. E Paulo está dizendo, não, faça da melhor forma que você pode. Por quê? Porque isso se chama piedade. Você representa Deus bem em todos os ambientes. E novamente, quando a gente fala desse conceito, isso aqui é tão revolucionário, só o fato de Paulo estar falando sobre isso aqui é tão revolucionário, por quê? Porque para o romano isso era inconcebível. Imagine só você ir para a igreja, se Paulo está falando para Timóteo, para que Timóteo falasse para Éfeso. Éfeso era uma cidade sofisticada, grande, um centro econômico, debaixo da égide do Império Romano. Se Paulo está dizendo que tem na igreja gente que é servo, que está sob jugo, escravos dentro dessa perspectiva, e tem senhores, Paulo está dizendo, sentado na igreja, lado a lado, nós temos servos e senhores. Por quê? Porque a ótica aqui não é a ótica do mundo. Quem é livre vale mais, quem está sobre jugo vale menos. Quem é rico vale mais, quem é pobre vale menos. Quem tem posse vale mais, quem é posse vale menos. Não, a ótica aqui é a ótica do céu. Nós estamos nivelados aos pés da cruz do Calvário e aqui todos nós somos iguais na presença de Deus. Imagine o conceito de entrar numa igreja e ter todos no mesmo lugar. É o que acontecia naquele tempo. Isso não acontecia em nenhum outro lugar da sociedade. Somente na igreja. E Paulo está organizando aqui, dizendo, se você tiver em alguma relação de hierarquia, seja respeitoso, seja honroso. Segundo, se essa hierarquia for com alguém que é crente, que serve a Deus, primeiro, faça mais. Por quê? Porque seu irmão na fé, versículo 2, é crente amado. E Paulo vai ensinando tudo isso à igreja. Quando chega no finalzinho do versículo 2, ele diz assim, ensina e recomenda essas coisas. Ponto. Então ele vai fechar aqui um pensamento e ele vai abrir aqui um segundo pensamento. Ele vai para um segundo momento e ele vai falar agora, e nós vamos entrar aqui numa outra parte, ele vai falar sobre ganância. Ele vai falar agora sobre dinheiro, sobre amor ao dinheiro. Quem aqui acredita que isso é um problema e tem que ser ministrado nos dias de hoje? Diga amém, bem forte se você acredita. E Paulo vai falar de uma perspectiva aqui, o nosso comentarista colocou no ponto 2, evite os gananciosos. A gente vai perceber aqui nos próximos 3 versículos, 3 posturas, que são posturas que nós devemos evitar e, de certo fato, evitar pessoas que também se comportem dessa forma. Primeiro, Paulo vai dizer no versículo de número 3, sobre gente que não gosta dos ensinos de Jesus e que não gosta de quem pratica a piedade. E detalhe, Paulo está dizendo de antemão, tem gente assim. É assim que vai funcionar. Não se surpreendam quando esses aparecer. Versículo 3. Se alguém ensina, se ensina é porque tem. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. O que é piedade, gente? Representar Deus bem. Então essa pessoa não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino, ou seja, com aquilo que ele nos ensinou para representá-lo bem. Se piedade é representar Deus bem, e alguns não concordam com as palavras de Jesus, quero fazer uma pergunta para você. Que palavras representam Jesus bem? Pare e pense. Pare e pense. Que palavras representam Jesus bem? Você pode dizer para quem está perto de você 1 ou 2 palavras que representam Jesus bem? E eu vou tentar pescar aqui e ouvir de vocês. Hein? Alguém pode me ajudar com algumas palavras? Amor, piedade, perdão, compaixão, graça, justiça, né? Jesus pegou o chicote e também falou, mas a base do que Jesus era o quê? Uma pessoa mansa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que você olha para ele. Jesus não era bobo. Jesus não, desculpem como o paraense diz, Jesus não era leso. Mas Jesus era amoroso. Porque tem gente que não gosta das palavras, do jeito das palavras que escreve Jesus. Não, porque eu sou barraqueiro, eu boto para quebrar, eu chuto, eu faço, eu sou desse jeito, e quebro tudo, faço. Meu amigo, é esse o Jesus que aparece na Bíblia? É esse o Jesus que aparece na Bíblia?
É esse o Jesus que representa piedade, salvação, transformação. Alguém que você olha para ele e vê uma pessoa mansa, que você quer abraçar, quer estar perto, quer estar toda a eternidade com ele, quer aprender com ele. É aquele que morreu na cruz, foi calado como ovelha ao matador, entregou a vida dele. Repito, esse Jesus voltará com justiça, julgará as nações. Ele fez isso, mas a gente tem que saber separar muito bem o nosso comportamento. Está dando para entender, gente, o que eu estou pregando aqui hoje? Né? Eu sei que tem coisas aqui que eu não consigo, mas o Espírito Santo ele vai te dando discernimento, ele vai te dando a compreensão, ele vai às vezes desafiando o nosso coração acerca de algumas coisas. Novamente, se alguém ensina, porque havia mestres que ensinavam desse jeito, era desse jeito que ensinavam. Não concordo com as palavras do nosso Senhor Jesus e o ensino segundo a piedade. Vamos para frente, mais uma vez, e o texto continua. Gente que gosta de contenda, versículo 4, o texto continua, é infatuado. O que é infatuado? Gente que se cegou pelo próprio orgulho. É como se fosse uma névoa, é como se fosse aquela chuva, uma neblina que tirou, a pessoa não consegue mais enxergar a realidade. É infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Gente que às vezes pega uma palavra, um problema, uma dificuldade e cria contenda o tempo todo. E aí a Bíblia fala do que nascem, ou seja, o fruto disso, o resultado. Detalhe, isso divide o corpo de Cristo. Isso não une, isso não promove, isso não cura, isso não gera vida. Muito pelo contrário, o que nasce, o fruto disso é a inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas o tempo todo. Paulo está falando aqui sobre gente, e geralmente, Paulo está escrevendo a Timóteo, isso acontece acerca da liderança. Gente que às vezes se levanta, e a gente tem que dizer, e que fica alimentando, que fica promovendo, que fica batendo, e está ali o tempo todo promovendo aquelas coisas. Novamente, vamos aqui falar, tentar colocar aqui num contexto. Quando a gente é criança, interessante que criança briga na rua, de vez em quando, né? Eu sei que ninguém aqui brigou na rua, todo mundo aqui, né? Ninguém. Eu brigava, de vez em quando tinha um problema na rua, né? E quando uma criança briga na rua, acontece, aqui e ali acontece, né? Uns mais do que outros, mas por incrível que pareça, eu já briguei na rua. Tem dois tipos de gente, né? Tem a turma que chega e separa, não é a turma do deixa disso, é a turma que realmente fala que isso não vai resolver, não vai gerar fruto nisso, e entra para separar. Todos nós já vimos algum tipo de briga, discussão, e a gente entra o quê? Para separar. Mas tem também do outro lado a turma que bota combustível, né? Eu não deixava se fosse tu, né? Tu vai deixar ele falar isso? Olha o que ele falou para ti. Não, eu não deixava. E começa a alimentar isso. Paulo está falando sobre isso, né? Pessoas, deixa o versículo 4 aqui, eu vou seguindo a ordem para mim. Enfatuados, nada entendem, tem mania por questão e contenda, alimentam isso. E ele vai falar sobre mais um grupo no versículo mais para frente, que é o versículo 5, rapidamente. E tem gente, e esse aqui, claro, talvez seja um dos mais perigosos. Tem gente que supõe que piedade é fonte de lucro. Novamente, alterações sem fins por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Novamente, piedade é uma vida que representa Deus bem. Novamente, porque eu, atenção para isso, sigo a Jesus, porque eu sigo o Evangelho, porque eu estou na presença do Senhor, porque eu represento Deus bem, eu vou ter lucro. Porque eu de alguma forma tenho aprovação divina, eu preciso ter e eu vou ter aprovação e riqueza material. Porque se eu aceitar Jesus, se eu estiver perto de Jesus, se eu fizer tudo que Jesus me ensinou a fazer, Ele é obrigado a me prosperar, a me multiplicar, a estar comigo. Detalhe, gente, Evangelho não é sobre lucro, Evangelho é sobre cruz. Evangelho não é sobre ganho, Evangelho é sobre sacrifício. Quando nós abraçamos Jesus, nós abrimos mão de muita coisa, mas Jesus também nos abençoa. Mas esse não é o foco daquilo que nós fazemos. Novamente, as pessoas se aproximam, vivem uma vida que representa a Deus bem, mas de alguma maneira esperam que isso traga algum tipo de retorno. E aqui eu quero falar com muito respeito. Primeiro, Jesus não morreu para salvar o nosso bolso. Jesus é o Jesus que abre as portas, que prospera, que abençoa. Jesus veio ao mundo, morreu para te perdoar dos teus pecados, te tirar do inferno, te dar uma vida eterna. E eu posso garantir para você que a vida piedosa que representa Deus bem, será uma vida próspera, abençoada e cheia de contentamento. Louvado seja o Senhor.
Esse é um conceito importante para aquela época. Para explicar esse verdadeiro luto, Paulo traz um conceito novo, que é o contentamento. E com esse eu fecho a minha ministração de hoje. O poder do contentamento. Novamente, o que é o contentamento? Versículo 6, ele vai dizer assim, de fato, né? Tem alguns que estão achando que piedade é fonte de lucro. Se eu servir a Jesus, se eu for desse jeito, se eu representar Deus bem, eu vou ter que ter alguns benefícios nessa vida. Paulo está dizendo, de fato, grande fonte de lucro, ou seja, o verdadeiro lucro é a piedade. É a vida que representa a Deus bem, porém, com contentamento. Que versículo poderoso nós temos aqui. E eu queria que você lesse bem forte comigo aqui, com toda a sua voz, toda a igreja. 1, 2, 3. Você pode ler mais forte. Diga, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Contentamento significa, eu estou contente. Descontentamento, a gente já sabe, descontente. O contente é aquele que é grato por aquilo que tem. Pode melhorar? Pode. Eu posso almejar melhorar? Posso, claro. Eu posso querer uma promoção, um emprego melhor, claro. Mas isso não é o centro da minha vida, a razão da minha vida. Eu sou grato por aquilo que Deus fez, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele está fazendo. Se Ele não fizer, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou continuar a minha jornada, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Contentamento. Viver feliz, viver bem com aquilo que tem. Filipenses capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E novamente, esse texto ele termina com um arremate que a gente pronuncia várias vezes, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós falamos isso, mas o contexto de quem tudo pode naquele que te fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tens antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Paulo está dizendo, eu passo por momentos de pobreza, tem momentos de falta sim, momentos de privação, de dificuldade, mas eu aprendi a viver o quê? Contente em todas as situações. Isso aqui é o apóstolo Paulo, viu? Esse aqui é aquele que subiu ao terceiro céu. É aquele que escreveu boa parte do Novo Testamento. É aquele que foi discipulado pelo próprio Jesus, andou com Jesus. Ele poderia dizer, a minha vida representa Deus bem, ao ponto de eu dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo está dizendo, seja um homem, sendo um homem piedoso, mesmo sendo um homem que representa Deus bem, eu passo por dificuldades, eu passo por privações. Digo isso não por causa da pobreza. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim como da abundância, assim como da escassez. Mas não termina aqui. Se eu estiver bem, se eu estiver mal, se estiver sobrando, se estiver faltando, se eu estiver com fome, se eu tiver escassez. Versículo 13, eu quero que você declare bem forte comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Dê um brado de glória a Deus bem forte. Coração de quem está contente, coração de quem entende o propósito das coisas. E isso aqui é importante nos dias de hoje, porque nós fazemos parte de uma vida e de uma cultura de descontentamento. Liga a televisão, pega o seu celular. Quem aqui tem um celular na mão? Levante na mão, né? Está funcionando? Você compra um celular, daqui a um ano ele não presta mais. Compre outro, porque esse não presta mais, porque a moda é essa. E os nossos filhos e a nova geração é levada por isso, né? A gente tem 3, 4 tênis em casa, não, mas nasceu outro. Qual é o problema com o que está funcionando, né? Não gastou ainda, por quê? Porque a cultura tudo é sobressalente. Nunca está bom, sempre tem algo novo, sempre tem algo melhor, né? E isso vai entrando no nosso coração e vai gerando uma insatisfação com a nossa própria vida, com o nosso próprio Deus, com os nossos relacionamentos. Daqui a pouco, busque outra família, busque outro casamento. Os relacionamentos vão se tornando superficiais, vão se tornando líquidos. Por quê? Porque não prestou aqui, sempre tem outro novo, sempre tem uma novidade chegando, sempre tem um produto novo. E Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em todas as coisas. Se eu tiver, glória a Deus por isso. E gente, houveram momentos onde eu acredito, Paulo trabalhava.
Tinham pessoas que ajudavam aonde ele estava bem, e havia momentos onde ele estava mal. Mas ele está dizendo: a minha alegria, a minha satisfação, a minha riqueza não está no que eu tenho. A minha riqueza está em representar o meu Deus bem. Por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Contentamento. E ele fala sobre isso. A resposta para essa pressão social é a piedade, ou seja, representar Deus bem, como diz aqui, nós lemos o último versículo, com contentamento, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, porém a piedade com contentamento. E aqui eu vou terminar. E ele continua dizendo, versículo 7. Bota para mim, segue para mim. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Fique de pé comigo, por favor. Fique de pé comigo. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Filho, né? Quem aqui viu o momento que o filho saiu da barriga da esposa? Levante a mão. Perfeito. Ok. Mulheres que aqui estão. Quem aqui viu a criança logo depois que a criança saiu da barriga? Levante a mão. Todas, né? Não tem jeito. Eu pergunto para vocês: essa criança tinha uma carteira na mão? Ela tinha um maço de dinheiro na mão? Hein? Ela tinha um cartão de crédito na mão? Ela trouxe alguma coisa quando ela nasceu? Hein? Ela chegou dizendo: não se preocupe. Que bom seria se fosse assim, né? Seria maravilhoso se fosse assim, né? Ela trouxe alguma coisa para o mundo? Não trouxe nada. Jó diz: nu eu nasci e nu eu vou descer a cova. A gente pode juntar tudo aqui na terra, mas no final você chegou sem nada, você vai partir sem nada. A única coisa que nós guardamos é o amor e a generosidade que nós investimos no reino de Deus, nas pessoas que estão ao nosso redor e nos tesouros espirituais que são guardados na eternidade e que nos seguirão quando nós chegarmos lá. Ponto, acabou. Acabou. Então Paulo está dizendo, as riquezas, escute, ele não está falando contra a riqueza não. Muito pelo contrário. Eu quero crer aqui que Deus te abençoe, que Deus multiplique o fruto do trabalho das suas mãos, que Deus abra os céus sobre você, sobre o seu trabalho, te dê favor, te dê graça, te abençoe, para que você abençoe o reino de Deus, para que a sua família viva conforto. Agora, esse não é o objetivo da nossa vida, até porque riqueza é uma coisa perigosa, e Paulo vai dizer na frente, e eu não vou nem entrar pelo tempo, tenho 2 minutos para terminar. O problema é que o ser humano, ele tem uma certa dificuldade de lidar com riqueza. Por quê? Porque ele bota a segurança na riqueza. E riqueza é algo tão subjetivo. Tão subjetivo. Eu conheço gente que mora em cobertura, tem carro, tem empresa, e vive morrendo de medo. Medo da sua segurança, medo de morrer e o que vai acontecer, medo do que vai acontecer depois da vida, porque os filhos e a família está toda dividida, fragmentada, e vai brigar pela herança dele. Medo por quê? Porque os negócios são tão volúveis, se acontece alguma coisa, ele perde tudo, fica devendo, tem muito, mas não consegue aproveitar. E eu conheço gente que tem o suficiente para viver. Acorda de manhã, como eu sempre falo aqui, faz o café preto sem açúcar, pega o pão de ontem, bota na torradeira, passa a manteiga, senta de manhã, toma aquele café, come aquele pão, não quer nem saber da guerra do Irã que está acontecendo, está pouco preocupado com o preço do petróleo. Ele está dizendo: Deus tem cuidado de mim, me guardou, me protegeu, não vai faltar. Sabe qual é o nome disso? Não é inconsequência não, é contentamento. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer mais. Eu sei disso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não falhará. É tão subjetivo perguntar para você, não precisa me responder. Se você tem uma casa para deitar a cabeça hoje, se você tem água encanada, se você tem energia elétrica, se você tem segurança alimentar, e se você tem pelo menos 1 mês da sua existência guardado em algum tipo de poupança, você está melhor do que 75% da população do mundo todo. Do mundo todo. Sabia disso? A classe média aqui no Brasil, e o contexto de classe média hoje, já mudou muito. Quando eu falo classe média, classe C e D no Brasil, corresponde aos 5% mais ricos do maior país do mundo, que é a Índia.
O que para você às vezes é desprezível, para outro é uma fortuna. E outro às vezes, não estou dizendo que esse é o caso, pode ter uma fortuna e ele pode estar olhando para a sua felicidade, para o seu contentamento, para a sua alegria, para a sua família, dizendo: eu daria tudo para ter aquilo que ele tem. O que eu estou dizendo aqui é: pode ter quem não tem nada e é descontente. Também pode ter quem tem tudo e é descontente. Mas pode ter quem tem tudo e é contente. E pode ter quem tem nada e é contente. Por quê? Porque o contentamento não está ligado à terra. O contentamento está ligado ao céu. Aquilo que Deus pode promover na nossa vida. Pai, nós te louvamos. Nós te adoramos nessa manhã. Nós queremos pedir mais do que nunca nesse tempo. Nos ensina, Pai. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra é verdadeira. Não foi só para 2000 anos atrás, mas para os dias de hoje. Paulo ensina aqui um princípio que representa o teu reino. Apresentar bem, representar Deus bem. Que sejamos uma igreja piedosa, que sejamos homens piedosos, famílias piedosas, que te representem bem, Senhor. Que isso fale não acerca das autoridades, mas fale acerca do nosso testemunho, acerca do nosso caráter. Nós fazemos bem feito, nós fazemos da forma certa, chegamos na hora. É um povo educado, não é um povo bobo, mas é um povo educado, um povo que tem valores, Senhor, que transcendem os valores da terra. Nós queremos te pedir agora, ajuda-nos, ensina-nos, Pai, a colocar nossa segurança em Ti, Senhor, não nos recursos, que não faltem recursos. Tu nos ensinastes a orar e Tu dissestes: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Tu nos ensinastes a pedir pela provisão, Senhor, mas que essa provisão não seja a razão da nossa existência. Que possamos dizer como Paulo disse: sei o que é ter honra, sei o que é ter desonra, sei o que é ter tudo, sei o que é ter nada, sei o que é passar por momentos de folga e momentos de privação. O que posso dizer é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dê um brado de aleluia, de glória a Deus, e tome seu assento celebrando a Jesus nessa manhã.